Gente, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você na nossa sexta aula. Nós hoje vamos falar sobre o novo nascimento. Essa aula é o coração do nosso treinamento, desse treinamento 7 degraus para transformação. E hoje o Senhor, Ele quer te trazer um novo significado, um significado novo para a tua vida, quer te ressignificar pela palavra de Deus. Nessa aula vamos ter duas partes, vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira, eu vou estar falando sobre o conceito do novo nascimento, que é o que significa o novo nascimento. E a segunda parte é um momento que você tem que estar bem relaxado, bem relaxada, para receber no teu coração a aplicação da palavra de Deus em todas as áreas da pirâmide, em todas as áreas da tua necessidade. Então, abra o seu coração, você tem que estar com o coração bem aberto hoje para receber o que Deus tem para você, para que a transformação do Senhor venha acontecer de fato na tua vida. Eu gostaria de ler um versículo na palavra de Deus para começarmos, que se encontra em João 3:3, que diz assim: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para vermos o reino de Deus, para entrarmos no céu, para vermos e contemplarmos a presença de Jesus na nossa vida e numa vida eterna com Jesus, nós precisamos nascer de novo. Precisamos ter uma nova vida. E certo dia, um homem chamado Nicodemos, ele era dos doutores da lei. E ele chegou para Jesus e perguntou a Jesus como é que fazia para a pessoa nascer de novo, se a pessoa teria que voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente. Jesus respondeu que não era esse o novo nascimento, mas o novo nascimento era gerado pela água e pelo Espírito. E nós vamos estar falando depois o que significa essa água e o Espírito, o que significa realmente o homem nascer de novo. Nós vimos nas aulas passadas que Adão e Eva, eles eram supridos de todas as suas necessidades no Éden. Eles não sentiam falta de nada. Mas mesmo assim, eles pecaram contra Deus. Na tentação da serpente, eles desobedeceram uma ordem de Deus, experimentando do fruto proibido, mesmo eles supridos em suas necessidades. Porém, veio Jesus, fruto de uma mulher, filho de Maria. Adão e Eva não sentiram nenhuma necessidade e pecaram. Porém, veio Jesus para trazer para trazer a nossa salvação, a regeneração. Ele veio sentindo todas as necessidades, o triângulo das necessidades, como já falamos, mas ele não pecou contra Deus e ele nos ensina como é o novo nascimento, como é nascer de novo, nascer nessa água e nascer no Espírito. O homem natural, ele age conforme um desejo, e o desejo vem de uma necessidade, como nós já falamos. Então, ele age por causa da sua necessidade carnal. Mas o homem transformado, o homem nascido de novo, ele age segundo a água e segundo o Espírito. E o que é essa água e o que é esse Espírito? A água significa a palavra de Deus, que mata a nossa sede, a palavra de Deus que nos sacia, a palavra de Deus que nos envolve, a palavra de Deus que nos traz um novo significado para a vida e nos faz enxergar as coisas de uma outra forma. A palavra de Deus é a palavra da verdade. E o que é o Espírito? O Espírito é o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda em nossas fraquezas, que intercede por nós. O Espírito é um relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus através da oração e através da palavra de Deus. Então, quando temos esse Espírito que nos ajuda, que nos consola, que está conosco, que nos acompanha, e quando temos essa palavra de Deus
que é a fonte da nossa existência, então nós temos o desejo de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E nós vamos agir conforme esse desejo em cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Essa é a diferença do homem natural e do homem espiritual. Jesus, ele estava ali em Samaria, ele estava com muita fome, ele parou num poço, ele estava com sede, estava com fome, estava sentindo as suas necessidades humanas, que é normal que todos nós sentimos. Mas os discípulos foram comprar comida, ele ficou ali. Foi quando ele encontrou a mulher samaritana e ele pôde ali conversar com aquela mulher, e aquela mulher passou a acreditar em Deus e passou a ir na cidade, foi na cidade falar de Deus e falar que havia conhecido um profeta chamado Jesus. E quando os discípulos chegaram com a comida, aí Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade de Deus, né? Isso está escrito em João 4:34. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então nós podemos perceber que essa necessidade de Jesus em fazer a vontade de Deus era maior que as suas necessidades humanas. Isso não significa que o homem nascido de novo não vai mais sentir as suas necessidades humanas. Porém, essas necessidades humanas, elas não vão mais controlar a vida do homem como controlava antes, como controla o homem que é natural, que age para satisfazer a sua própria necessidade. Mas essa necessidade gerada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo em nós, ela nos envolve de uma forma tão maravilhosa que sobrepõe as nossas necessidades humanas. Esse é o novo nascimento. Nós falamos nas aulas passadas que Adão e Eva não conheciam o bem e o mal antes do pecado. Eles não conheciam, eles também não sentiam necessidades humanas, eles eram supridos, Deus havia suprido Adão e Eva de todas as coisas. Eles só tinham informações, eles podiam tomar decisões, eles tinham livre-arbítrio, mas eles não conheciam sentimentos mais, agonia, medo, eles não tinham, eles não sabiam comparar entre o bem e o mal. Porém, depois do pecado, eles ficaram sabendo, conhecendo o bem e o mal, sentiram medo, viram que estavam nus, foram se esconder e aconteceu toda aquela transformação por causa do conhecimento do bem e do mal. E hoje em dia o homem natural vive da mesma forma, porque a Bíblia fala que todos nós nascemos no pecado. Então todos nós nascemos e temos capacidade de aprender o bem e o mal. Porém, esse novo nascimento nos habilita a viver como Adão e Eva antes do pecado. Eu vou explicar melhor para que você possa me entender bem. O homem, conhecendo o bem e o mal e comparando as suas ações o bem, o que é bom, o que é mal, ele pode ser um homem religioso. Ele pode aceitar Jesus, um homem ou uma mulher pode aceitar Jesus, mas se continuar nessa fase do bem e do mal, isso significa a fase da lei ainda. A lei, que é pelas regras, que é o que se pode fazer, o que não se pode fazer, que está no mesmo patamar do bem e do mal. Mas Jesus veio trazer uma nova vida para nós, uma vida transformada, uma nova vida. Não essa de ficar comparando entre o bem e o mal, ou tendo o desejo de fazer alguma coisa, mas não fazer somente porque aquilo é mal. A Bíblia fala no Velho Testamento sobre o adultério, por exemplo. Não adulterarás. Mas no tempo da graça, o que foi que Jesus falou? Nem sequer penseis em adulterar, porque se pensar, essa pessoa que pensar já está cometendo o adultério. Então nós podemos perceber que a lei,
O conhecimento do bem e do mal habilita a pessoa a deixar de fazer aquilo que até ela está com vontade de fazer, até está imaginando, mas não faz porque sabe que é errado. Porém, a pessoa nascida de novo, ela não tem nem a capacidade de desejar o pecado. Isso porque a pessoa já não tem mais amizade com o mundo. Ela está tão envolvida nas coisas do Senhor, o foco dela é tanto, o foco dela, ela só tem foco na palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo, que ela não deseja mais as coisas da carne. Ela não deseja mais as coisas que tragam, ela não deseja mais as coisas que rompam, que possam romper o relacionamento de Deus, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Isso não significa que a pessoa nascida de novo não vai mais sentir fome, ou vontade de praticar sexo, ou vontade de pertencimento, de estar com a família. Não significa isso, que a pessoa não vai mais sentir nenhuma necessidade. Não é isso. As necessidades continuam. Porém, a vontade de servir a Deus é maior do que qualquer outra necessidade. A pessoa come para se alimentar, mas a necessidade dela de se satisfazer não está na comida. Então, ela não pode entrar no pecado da gula, por exemplo. Ela supre as suas necessidades, mas de uma forma equilibrada. Existe um equilíbrio. E esse equilíbrio evita o pecado, esse equilíbrio evita a condenação do homem. Então essa vontade do Senhor na nossa vida é que traz o novo nascimento, que é a água, né, o conhecimento da palavra de Deus. A água significa a palavra de Deus, que é restauradora, que é transformadora. E o Espírito, que é esta comunhão com o Espírito Santo de Deus. No tempo da lei, onde só se foca no bem e do mal, a pessoa pode viver uma luta espiritual, assim como Paulo revelou. Paulo falou: o que eu quero, eu não faço, e o que eu faço, eu não quero. Então ele estava vivendo um processo, de limpeza, de entendimento. Mas lá na frente, depois de tanta luta, depois dos processos, no espinho na carne que Deus permitiu que ele passasse, ele foi tendo sabedoria, foi entendendo a palavra de Deus. Lá na frente ele falou em Filipenses 4, ele disse: agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter abundância, como posso passar necessidade. E é esse estado que o nascido de novo, o homem que recebeu o novo nascimento, é nesse estado que ele fica. A primeira necessidade dele é a palavra de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, com a palavra e com o Espírito Santo, ele pode tanto ter abundância, ter muitas coisas, quanto ele pode estar passando necessidade. Ele vai ser a mesma pessoa, ele vai ter o mesmo equilíbrio. E é esse equilíbrio que o novo nascimento traz para nós. É esse equilíbrio que a proposta de Deus traz para nós. Que nós possamos ser envolvidos por essa água e por esse Espírito de uma forma tão maravilhosa que possamos encontrar esse equilíbrio na sabedoria da palavra de Deus. Então, quando estamos nesse estado de equilíbrio, esse estado de o homem nascido de novo, muitas coisas que ofendem o homem não ofende mais. Sabe, penina, que é aquilo que incomoda, aquilo que está ofendendo, aquilo que está provocando. Quando o homem é nascido de novo, ele está tão focado na palavra de Deus, ele está tão focado na comunhão com o Espírito Santo, que penina nem incomoda mais. Sabe, as pessoas que são chatas, sabe, os nossos inimigos. Os nossos inimigos, nós temos a capacidade até de amar, de perdoar quem nos ofendeu, temos capacidade de andar mais uma milha
Então, com essa comunhão com o Espírito Santo de Deus e o conhecimento da palavra, e esse conhecimento vai destruindo todo sofisma, todo pensamento negativo. Esse conhecimento da palavra de Deus vai nos faz renascer de novo, ter novos pensamentos proveniente de Deus, proveniente do Espírito Santo de Deus, revelação vinda do céu na nossa vida, e nós vamos nos enchendo daquilo que coisas pequenas, coisas da carne, não mais nos incomodam. Passam a não nos incomodar mais. Por esta graça, nós realmente sentamos em lugares espirituais quando somos nascidos de Deus e recebemos esse equilíbrio pela palavra de Deus. E nós conseguimos entender que não podemos viver por aquilo que fizeram conosco no passado, ou quando fomos crianças, pelos traumas, por aquilo que nos faltou. Nós não vamos viver, a nossa vida atual não é mais consequência do que fizeram conosco, mas passamos a ser um homem ou uma mulher nascido de novo quando nossa vida é pautada pela palavra de Deus, quando nós agimos pela palavra de Deus. O homem natural sente a necessidade humana, normal, sente o desejo de suprir e ele age para suprir a necessidade. Mas o homem espiritual, ele age não para suprir a sua necessidade. Ele age segundo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Então ele tem um desejo, mas o desejo maior dele é cumprir a vontade de Deus. E ele age segundo os propósitos de Deus na sua vida, para fazer a vontade de Deus, como nós já lemos aqui que Jesus falou, que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Então não importa o que fizeram com você, não importa o que falaram contra você, não importa as necessidades ou o abuso que você passou na tua infância, não importa. Quando a palavra de Deus chega na tua vida, ela te refaz de novo, ela te faz um vaso novo, ela te restaura completamente. Então você não é consequência do teu passado, você é uma nova criatura, você é consequência da palavra que Deus ministrou sobre você. Você é consequência do Espírito Santo movendo no teu coração e a palavra de Deus na tua vida sendo vivificada, te vivificando a cada dia. Esse é um homem nascido de novo. E nós agora vamos entrar na segunda parte da nossa aula. E agora eu preciso que você esteja bem tranquilo, que você sente num lugar confortável, ou deite numa cama, bote o fone no ouvido, se for necessário, mas que você esteja bem confortado para fechar os teus olhos e deixar que essa palavra viva faça efeito dentro do teu coração e dentro da tua vida, que essa palavra venha te ressignificar. A Bíblia fala que nós temos que ser como criança. A Bíblia fala em Marcos 10:15, diz assim: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então temos que receber o reino de Deus como uma criança. Então vamos agora nos esvaziar de nós mesmos e e receber como uma criança que está aprendendo, uma criança que se deixa se desenvolver, que se deixa aprender. A Bíblia ainda fala em 1 Pedro 2 e 3, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então essa palavra é como um leite espiritual puro. E eu vou estar ministrando aqui palavras de Deus em todas as áreas das nossas necessidades, em todas as áreas das pirâmides. Então por isso que eu quero que você esteja confortável, que você feche os teus olhos para deixar essa palavra que eu vou falar,
para deixar esta palavra entrar realmente dentro de você, dentro do teu coração, para que possa ter um efeito transformador na tua vida. Então se senta num lugar confortável, se deita num lugar confortável, se preciso for, coloca o fone no ouvido para ouvir essas palavras, porque Deus, Ele quer falar no teu coração, que Deus quer trazer esse novo significado para a tua vida neste momento. A primeira esfera das nossas necessidades é a necessidade do corpo. E aí eu espero que você esteja bem tranquilo, feche os teus olhos neste momento e ouve o que Deus tem para falar para você nessa necessidade, nessa primeira necessidade do corpo. João 6, do 26 ao 27, diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. João 6, do 31 ao 35. Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem de mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque, contrário, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Receba agora do Senhor essa fonte de água que jorra para a vida eterna no teu interior. João 4 e 34. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O Senhor está te vestindo neste momento. Salmos 30, 11 e o 12. Mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O Senhor está mudando o teu pranto em dança, e a veste de lamento em veste em roupas de alegria. Isaías 61 e 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Lucas 6 e 29. Se alguém bater em você numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. 22, verso 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. 12, 22 ao 31. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo,
Não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, tendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva que está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Pai, antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. João 4:14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu te dou tornará em você uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Mateus 5:6. Bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, vamos falar a palavra de Deus referente à necessidade de segurança. Jeremias 17, versos 7 ao 9. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afatiga, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Lucas 12:32 e 34. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde se vê o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Lucas 6:46 ao 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita,
e te digo: não temas, eu te ajudo. Salmos 32, verso 7. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia, Senhor. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmos 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. João 14, 1 e 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Salmo 91, do 5 ao 7. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora vamos ouvir a palavra de Deus relacionada à nossa necessidade social. Mateus 19, 29 nos diz assim: também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Isaías 49, 15 e 16. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mais ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Lucas 6, verso 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Mateus 5 e 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai para que vos maltratam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5 e 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Hebreus 10 e 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jeremias capítulo 32, versos 38 e 39. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento
e uma só conduta, para que me tenham durante toda a vida para o seu próprio bem e os seus filhos e descendentes. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um corpo só, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados beber de um único Espírito. Mateus capítulo 12, versos 48 ao 50. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. João 1, versos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Agora vamos ouvir a palavra de Deus referente à necessidade de estima, de status. Hebreus 12, 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Desfalecendo em vossos ânimos. 1 Pedro 5, versos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu tempo devido. Hebreus 13 e 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Tito 3, 1 ao 2. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isaías 54, verso 4. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio
da tua viuvez. Romanos 12, verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. 2 Coríntios 10, verso 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 1 João 2 e 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 Coríntios 1, 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mateus 16, versos 24 ao 26. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Colossenses 3, versos 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jeremias 17 e 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Provérbios 31, verso 30 e 31. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Provérbios 11, verso 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Provérbios 22, verso 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 25, 21 e 22. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Mateus 5, do verso 11 ao verso 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma
e seguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora vamos ouvir a palavra de Deus referente à nossa necessidade de autorrealização. João 15, versos 10 ao 12, que diz assim: Se você guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. 1 João 1, versos 3 e 4. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a vossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Isaías 65, verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. 1 Tessalonicenses 1 e 6. E vós fostes feitos como imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isaías 51 e 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus, e assentando-se à destra do trono de Deus. Filipenses 4, o verso 11 ao verso 13. Não digo isto como por necessidade, como já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Mateus 11, versos 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus amados, eu espero que você tenha ouvido, aberto o teu coração para ouvir essas palavras. Você pode voltar a ouvir novamente, que essas palavras sejam a tua bússola, que as palavras de Deus sejam bússola para o teu coração, que as palavras de Deus possam suprir todas as suas necessidades em glória. Para cada parte da pirâmide existe palavra de Deus na Bíblia que nos completa, que nos alimenta. Se estamos com medo, o Senhor diz: não temas. Se estamos nos sentindo sozinhos, Deus nos chama de filhos. Nós podemos dizer: Abba, Pai, meu paizinho. Filho, aquele que faz a vontade do Senhor, pode se considerar filho de Deus. Se estamos nos sentindo nu ou com fome, se estamos inquietos, o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos dá calma, Ele nos alimenta, Ele nos veste com vestes de alegria. Se estamos nos sentindo desprezados, zombados, o Senhor também tem uma palavra de conforto para o nosso coração. E se estamos nos sentindo vazios, o Senhor tem uma palavra para nos completar e nos fazer sentirmos completos, cheios, alegres com a presença dEle. Então, para toda parte da pirâmide, o Senhor tem uma palavra que precisa ser aplicada nos nossos corações. Você tem um grande passo. Você está aqui porque você está reconstruindo a tua pirâmide, está reconstruindo a tua vida. Agora, a partir de hoje, não deixe mais as tuas pulsões, a tua carne, o ímpeto da tua carne te dominar, mas que a palavra de Deus para cada área da nossa vida seja como um marco, seja como uma bússola, seja como o nosso guia, para que nós possamos ser guiados por essa luz maravilhosa que é a palavra de Deus. Na próxima aula vamos estar continuando falando sobre mente transformada. Então, que Deus te abençoe tremendamente. Se essa aula contribuiu para a tua vida, deixa teu like, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço. E até a próxima aula.